Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Verso 2 diz assim, continuando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os seus inimigos a porta. Aí, 4 coisas assim simples nesse salmo, falando sobre edificação. Amém, amados? Em vão trabalhos que edificam. Falando sobre proteção. Em vão vigia a sentinela. Verso 2 fala de suprimento, né? Comer o pão que penosamente granjeastes. E no finalzinho ele fala de honra. Será feliz e não será envergonhado à porta com seus inimigos. Fala de edificação, proteção, suprimento e honra. E tudo com uma frase assim que me pula desse texto, me chama a atenção, que é a flecha na mão do guerreiro. Uma flecha na mão do guerreiro. Lógico que esse guerreiro é Jesus. É lógico que essa flecha pode ser você. É lógico que se você estiver na mão do guerreiro, e esse guerreiro habilidoso, ele vai usar a flecha da maneira correta. Então esse guerreiro tem um alvo que não é o alvo da flecha. Esse guerreiro tem um propósito dele que não é o propósito da flecha. Esse guerreiro tem um sonho e não é o sonho da flecha. E feliz é esse homem que entende de edificação, de proteção, de suprimento e honra, em função de ser uma flecha na mão de Jesus. Alguém que permite e que se submete a um guerreiro chamado Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero que o teu sonho seja o meu sonho. Eu quero que o teu propósito seja o meu propósito. Isso é dignidade. Poder sonhar o sonho de Deus e cumprir o propósito de Deus. E você ser esse que Deus chamou, como diz lá em 1 Pedro, que eu ia ler para vocês, mas corri para cá para nós avançarmos um pouquinho naquilo que eu queria chamar a sua atenção, porque nós temos um pouquinho de tempo, mas eu queria te dizer o quanto é importante você estar na mão de Jesus e caminhar para Jesus, porque nós podemos usar esse texto de uma outra maneira, simplesmente falar assim: olha, queremos edificação, queremos proteção, queremos suprimento, queremos honra. Então, se você quer tudo isso, sirva a Deus. Se você quer tudo isso, agrade a Deus. Se você quer tudo isso, faça tudo que está escrito na palavra de Deus. Aí nós conseguimos montar um exército aprovado diante dos homens, mas infelizmente ignorantes, porque não pararam para pensar a respeito do seu chamado. Pessoas fracas, mas que simplesmente obedecem 2 ou 3 preceitos, porque estão com a motivação errada, obedecem 2 ou 3 preceitos visando um objetivo comum pessoal e humano. Obedecem sim, se submetem sim, fazem tudo isso porque querem essas coisas que todos os homens buscam. Eu quero honra, pastor. Eu desejo honra, desejo ser suprido, desejo ter proteção, desejo ter uma vida edificada. Então, diz para mim, pastor, o que é que nós devemos fazer e nós faremos. E saímos daqui agradando homens, talvez agradando essa sociedade, mas desagradando profundamente a Deus. Então, líderes que deveriam, homens que deveriam, palavra de Deus, onde isso é ministrado, onde nós deveríamos aprender a agradar a Deus, nós estamos aprendendo como desagradar profundamente a Deus.
Aí, como nós cantamos aqui o primeiro cântico, não sei se foi o primeiro, eu creio que sim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, assim como Deus, assim como os homens, assim é Deus. Da mesma maneira, quando Ele é agradado, Ele se alegra. Se você for se agradar, você mesmo se alegra. Isso é comum, é normal. Se Deus quer ver Deus feliz, Ele tem que estar alegre. E como é que eu alegro Ele? Fazendo a vontade dEle. E fazendo a vontade dEle, Ele está alegre. Aí eu sou forte. Mas como é o contrário também. Como eu desagrado a Deus, eu estou fraco. Então, tanta fraqueza. O povo de Deus nunca teve tão fraco. Porque nós, apesar da sociedade estar nos olhando, as pessoas estão nos vendo, e aparentemente, olha que povo comprometido, olha como eles se reúnem, olha como eles cantam, olha como eles são dedicados a uma religião, a uma instituição, porque estão aprendendo, estão sendo mexidos na sua ganância, ofertam por ganância, se reúnem por ganância, se reúnem por causa de troca, de barganha, se reúne às vezes por medo, mas não nos reunimos por amor. Parece que o amor sumiu. Ele não é a melhor motivação, não é um fator motivacional. O melhor fator motivacional de eu cear, de eu não faltar a uma reunião, de eu abrir mão de um feriado, de eu abrir mão de um prazer natural e humano. O amor não é o suficiente. Talvez seja suficiente falar assim que a sua casa será destruída porque não será edificada. Talvez seja suficiente que falar que vão te humilhar, vão te envergonhar, os teus inimigos vão vencer você. Isso parece que nos motiva. Parece que se nós mexermos na nossa ganância, no nosso desejo de ter, de possuir, de ter satisfação, nós respondemos com muita facilidade. Mas nesse lugar que Deus está levantando um povo nobre, você é nobre, amados. Você foi atraído por esse lugar. Lá em 1 Pedro diz, nós somos a nação santa, povo escolhido por Deus. Chamados por Deus das trevas para a luz. Você é um privilegiado e um beneficiado por ter sido escolhido e chamado por Deus. Mas preste atenção, uma vez que nós somos chamados, graças a Deus que reunimos no lugar onde nós podemos ter a palavra de Deus, Jesus, simplesmente Jesus como o epicentro de todo o Evangelho. Saímos por essas portas para viver um Evangelho maravilhoso. Mas quando nós nos reunimos, nós não nos reunimos para fazer barganha com ninguém. Convencer você de servir a Deus porque o seu casamento não ser destruído. Convencer você a ofertar porque nós precisamos manter essas portas abertas para que o demônio chamado Satanás, devorador, não coma suas finanças. Não oferta porque a palavra de Deus é a tua motivação, que o coração de Deus é a tua motivação. Queridos, nós temos que começar a chamar nossos irmãos e começar por nós. Uma geração que resolveu agradar a Deus. Uma instituição que resolveu se reunir para a felicidade de Deus, para a alegria de Deus, e não a nossa alegria, e não a nossa felicidade. Aí nós vamos começar a ser um povo forte. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, cada vez que se reúne, está ficando cada vez mais fracos. E essa fraqueza produzindo doenças naturais e espirituais. E aí, fruto dessa doença, muitos já se desviaram. Muitos se decepcionaram. Talvez nessa noite tenha pessoas aqui, frutos dessa doença espiritual que você adquiriu em uma dessas reuniões, fruto de decepção, fruto de um mau testemunho de uma liderança. Você talvez esteja aqui ouvindo isso já enfermo. Talvez você veio para aqui até carregado. Você nem sabe como chegou nesse lugar. Talvez foi convidado e veio e está aí sentado pensando, o que eu estou fazendo nesse lugar? Porque de alguma maneira, como foi ministrado aqui de uma maneira muito sábia pelo pastor Evandro pela manhã, o ladrão de sentimentos, da palavra de Deus, ladrão de corações, roubou a palavra do teu coração por causa de um evangelho de interesse, um evangelho errado e mentiroso. Que o Senhor possa nos trazer, te trazer de volta e trazer um povo nobre para esse lugar, um povo que não é enganado, amados. Nós somos enganados em todas as instâncias. O próprio governo, nós não somos políticos, mas nós fazemos parte dessa nação, nós fazemos parte dessa cidade. Assim como foi falado aqui pela manhã, o governo desse país, querendo dar alimentos para os pobres, cresceu, dando Bolsa Família para as pessoas se calarem, baixando os impostos e tirando as taxas para que você possa comprar um carro. Todo mundo consumindo mais, possuindo mais, tendo mais acesso às roupas, acesso às casas, comprando casa, comprando carro, comprando mais coisas, se divertindo, comendo mais,
tendo bolsas famílias para aqueles que não têm nada para comer. Aí nós olhamos para o governo e falamos, que governo maravilhoso. E foi justamente isso, amados. Foi justamente isso que colocou o Brasil. Nós estamos vivendo essa crise financeira e política do país. Porque em vez do país atingir a verdadeira necessidade do povo, em vez do governo brasileiro atingir aquilo que precisaria ser atingido como educação, saúde, dinheiro sendo desviado da saúde, dinheiro sendo desviado da educação, médicos, uma categoria sendo desprezada nessa cidade, na nossa nação. Médicos ganham bem, ganham muito, mas temos que falar assim, mano, nós temos que trazer médicos de fora, porque os nossos médicos não querem ir para o interior do país. E colocou a categoria como se fosse a vilã, e não são vilãos. O governo não oferece nada. O governo, em vez de fazer algo para nós, amados, nos enganou, dando Bolsa Família. Você pode comprar um carro, está todo mundo endividado. Você pode comer mais, você pode comprar mais. Nós nunca tivemos tão bem. Mas, amados, foi o fruto de uma grande queda. Isso é natural? É. Às vezes nós não estamos sabendo o que está acontecendo, a alienação, queridos, preste atenção. A alienação econômica, política e a alienação espiritual. Queridos, nós ficamos escandalizados quando nós começamos a descobrir a manipulação do governo sobre o povo, sobre a massa de domínio. Ofereço uma cesta básica para dominar a massa. Líderes religiosos, oferece o que você quer. Fala para eles o que eles querem ouvir. Porque uma vez que esse povo começar a obter tudo o que você está pedindo e falando, eles querem isso. Você vai manipulá-los. Você vai dominá-los. Queridos, às vezes nós rejeitamos o lugar onde homens não querem nos dominar. Porque esse lugar aqui, o líder, o pastor não quer dominar a sua família, a sua casa. Não queremos manipular você como massa de manobra. Queremos pregar um evangelho genuíno. Não queremos usar você e nem descartar você. Porque nesses lugares, amados, onde nós ouvimos o que nós queremos, nós somos massa de manobra, somos manipulados e só recebemos abraços e beijos enquanto nós somos úteis. No dia que você se torna inútil, no dia que você vai embora, você se torna feiticeiro, macumbeiro, indo para o inferno, rebelde. Ainda manda as pessoas falar assim, não anda com ele não, que você vai se contaminar, como se você fosse um canceroso espiritual. Quando nós ouvimos, se eu falar daqui das coisas espirituais, talvez nós não tenhamos tantas importâncias, amados. Mas quando nós falamos das coisas naturais, aí muda muitas coisas. Porque nós começamos a entender, o Brasil, nós estamos vivendo um momento político terrível e econômico. Fruto, sabe de quê? De enganos. Você entende? Nos fizeram armadilhas com o brasileiro. Pastor, mas tem mais coisas aí, tem corrupção. Mas tem corrupção desde a época de Colombo, amado. Desde que Adão chegou na terra, começou a corrupção. O homem é corrupto mesmo, isso eu sei. Mas nós passamos do limite do absurdo em todas as áreas. Vivemos um momento crítico na nação brasileira. Mas isso é reflexo, amados, de um povo nobre que deveria se levantar como uma bandeira e com um sonho, com a flecha de um guerreiro que não tem se levantado. Um povo que tem sido omisso diante de uma verdade ministrada. Olha, nós não temos muito tempo nessa manhã, mas nós estamos nos reunindo aqui, amados, para trazer clareza espiritual para a sua mente, para que você possa ver com seus olhos, chamado mente, e uma vez que você começar a enxergar, amados, nós podemos mudar a nossa postura, mudar os nossos conceitos naturais e espirituais, porque os dois caminham juntos. Não adianta falar do espiritual, o natural caminha com o espiritual. Conforme nós falamos aqui no seminário todas as manhãs de domingo. O natural me revela o espiritual, mas eu só sou acrescentado pelo espiritual chamado Jesus através do natural. O mesmo objeto que me revela a Cristo é o mesmo objeto que me acrescenta a Ele. Eu não posso ser acrescentado de Cristo se não for daquele objeto que me revelou Jesus. Que objeto? Uma relação, um casamento, seja o que for, uma doença, uma saúde, o dinheiro, instrumentos de Deus para te revelar Cristo. Não se engane, amados. Cristo quer se revelar para você e Ele estabeleceu todas as coisas ao seu redor para que você o conheça melhor. E uma vez que você o conhece, Jesus através dessa circunstância, Ele quer que você se relacione de uma maneira correta.
Por que, pastor, eu preciso ter a revelação de Cristo através de uma circunstância? Eu não posso ser acrescentado diretamente? Não. Porque a primeira coisa que Deus quer corrigir no coração de todos os seus filhos é uma coisa chamada motivação. Eu vou repetir isso para você, amados. Antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, no seu coração, no seu interior, Ele precisa corrigir a sua motivação. A motivação do homem é: eu quero me dar bem. Eu não tenho algumas coisas, mas nem vou ler agora. Mas a nossa motivação, a motivação do homem é: eu quero me dar bem a qualquer preço. Se for necessário, eu culpo outra pessoa, transfiro a responsabilidade, não assumo responsabilidade. Se aquela responsabilidade vai fazer com que eu tenha algum desconforto, eu abro mão da responsabilidade. Se alguém me acusa, eu transfiro a acusação para outro, eu boto a culpa em outro. Nós não queremos assumir para nós. A nossa motivação é aquela lei de Gerson, né? Eu preciso me dar bem a qualquer preço. Eu preciso me dar bem. Se eu me dar bem, preciso casar, eu caso. E se for para me dar bem, tiver que separar, eu separo. Então, o casamento, ou descasar ou casar, significa uma coisa: eu me caso para me dar bem, e descaso também para me dar bem. Eu abandono para me dar bem, eu me uno para me dar bem. Eu entrego para me dar bem, eu recebo para me dar bem. O homem tem a motivação errada, o coração dos homens são errados, o nosso coração é errado. Deus tem que corrigir o nosso coração. Por isso que é tão importante você saber o porquê das suas relações e das suas circunstâncias. Porque uma vez que você conhece a tua motivação, como eu falei aqui, nós buscamos o que no meu casamento? Eu estou casando, eu estou renovando, eu estou casado, o que eu estou buscando? Jesus. Eu trabalho, o que eu estou buscando? Jesus. Jesus. O que você está buscando? Seja sincero: eu quero Jesus. Eu caso por causa de Jesus. Todas as coisas eu faço para que Ele seja acrescentado. Aí a tua motivação está sendo corrigida. Porque a nossa motivação é egocêntrica. A nossa motivação é interesseira. Mas uma vez, amados, que eu começo a receber a revelação de Jesus a respeito das circunstâncias e das relações, a minha motivação vai mudando. Agora, uma vez que a tua motivação foi mudada, amados, eu creio que a motivação de muita gente aqui já foi mudada. E também creio que muitas pessoas aqui nesse lugar estão decepcionados, feridos e machucados, porque prometeram algo que Deus nunca prometeu. Homens que deram esperança para homens, através de liderança de pastores, uma esperança que Deus nunca ofereceu para ninguém. E o tempo passou, e Deus não cumpriu, porque Deus não tem compromisso com o que os homens falam. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com o que um líder, um ministro falou: olha, eu falei aqui, liberei a palavra, pode esperar que vai acontecer. Levanta a sua mão direita se você pensa que vai, se você crê que vai receber. Todo mundo levanta, porque entende assim: se o pastor falar, Deus vai cumprir, como se fosse o meu servo. Eu não sou servo. Deus não é meu servo, e nem é seu servo. Ele é Senhor e Rei. Ele é Rei. Amém, amados? Nos reunimos para Ele, para a glória dEle, e que o Senhor nos ilumine no conhecimento de uma fé saudável, numa fé que te leva além, numa fé que tira as vendas dos teus olhos. Queridos, nós precisamos parar de sermos enganados. Nós estamos sendo enganados politicamente, economicamente, através dessa liderança que o PT está assumindo aí, assumiu já há muitos anos, 2 mandatos. Nós estamos sendo enganados espiritualmente como reflexo disso. Nós somos facilmente manipulados, amados. Basta você frequentar 2 ou 3 reuniões do Evangelho da Prosperidade que você abraça isso rapidamente. Mas como é difícil abraçar um Evangelho onde você não é rei, onde os seus interesses não são tratados. Aí é lugar de diminuir. Isso é lugar de reino, de governo. E o governo não é meu, nem é seu, amados. Nós somos, não sei se a maioria aqui sabe que eu sou militar, né? Entrei em 1982, na época da ditadura militar no país. Muitos aqui nem tinham nascido ainda. Entrei numa época que era muito difícil entrar nas Forças Armadas. Era um ambiente fechado. Porque os militares estavam no governo, estavam no poder, ganhavam muito. Hoje os militares não ganham tão bem. Não ganham bem. Mas na época era seleção.
Um concurso público para militar enchia todos os estádios de futebol no Brasil inteiro, para pouquíssimas vagas. Uma época tão difícil, de uma recessão. Engenheiros que se formaram na minha época eram obrigados a fazer concursos públicos porque não tinham obras. Momento difícil para a população brasileira. A ditadura acabou no Brasil no ano de 86. Eu tinha 4 anos de formado militar e começamos o que nós chamamos de democracia. E o Brasil, nos últimos anos, nunca ficou tão difícil de se viver no Brasil com a tal democracia. Nós elegemos nossos presidentes e nunca ficou tão violenta essa nação. Às vezes nós não nos atrevemos a sair daqui 11 horas da noite. Às vezes meu filho quer ir para algum lugar, eu olho o relógio, 11 horas, filho, não vai. Nós falamos tanto da ditadura militar, mas o país nunca foi tão violento, tão corrupto e tão miserável como nós estamos vivendo, ao ponto de quebrarmos, amados. No tempo que foi estabelecida a ditadura do Brasil, no ano de 64, eu só tinha 2 aninhos, né? Os militares assumiram o poder porque, alguns dizem que porque o país ia ser comunista. Para evitar de sermos comunistas, os militares assumiram e tiraram o governo de João Goulart. Outros não, dizem que o governo militar queria só fazer uma ditadura no país. Eu não sei qual das 2 vertentes você acredita, ou se acredita em alguma delas. Mas uma coisa aconteceu, amados. O nosso governo hoje, nós somos governados por homens e mulheres que foram deportados desse país, dessa nação. Homens e mulheres, e falo isso com temor no meu coração, amados, que assaltavam, roubavam bancos, assaltavam carros de carnes na Baixada Fluminense. Pessoas que nos governam hoje eram pessoas que matavam. E muitos deles, amados, foram deportados do país. E hoje é presidente da nação. Engana o povo dando bolsa à família. Nós ficamos indignados como ouvimos isso, e eu quero te indignar, mas eu queria que você ficasse indignado por esse natural, para que você pudesse fazer um link com o espiritual e ficar indignado com alguns senhores chamados Senhor Ciclano de tal, Senhor Fulano de tal, Senhor Beltrano de tal e companhia limitada, que estão na mídia evangélica nessa nação, destruindo a verdade de Deus, misturando a verdade de Deus. E esses líderes evangélicos que estão destruindo essa nação, só serão paralisados se um povo nobre, que resolveu pensar, que não resolveu ser manipulado por medo, por ganância, por desejo de ter mais, com medo do devorador, do cortador, com medo da fada madrinha, medo do lobo. E Deus levanta uma nação de guerreiros, mas entender que há um guerreiro chamado Jesus. E você e eu somos flecha do Senhor. Na aljava dele, para que o evangelho dele não seja envergonhado, para que a casa dele seja edificada, para que a casa dele tenha suprimento, para que a casa dele tenha proteção. É a casa de Deus. O Salmo 127 não é a minha, é o evangelho dele, não é o meu evangelho, é a proteção que ele quer para o evangelho dele, que está sendo minado. É a edificação da casa de Deus, do corpo de Cristo, que está sendo destruída. É muito fácil pegar uma palavra dessa e falar assim: a edificação é da sua casa, amados. A proteção é da sua casa contra bandido. Todos serão assaltados, mas você não vai ser. E outra coisa, eu vou te dar um testemunho aqui. Estava lá, todo mundo lá, o fulano de tal estava ali, mas ele não foi assaltado, porque ele serve o Senhor, ele é dizimista. Mas tem outros, amados. E vai fazer o que com aquele que levou um tiro na cabeça e é crente, é filho de Deus? O que aconteceu com ele? Ele é ruim. Proteção mentirosa. Mas o Senhor, sabe, o Senhor nos acrescenta quando nós dormimos. O que é isso, pastor? Quando eu vou para casa dormir agora, Deus vai me acrescentar? Não, amados. Dormir fala de
descanso, quando eu confio nele, quando eu não preciso fazer campanha, quando eu não preciso acender velas de 2 metros, uma vermelha, matar galinha preta, quando eu não preciso fazer feitiçaria, orações feiticeiras, quando eu não vou para uma reunião e entendo que o meu Deus me ama e que me protege e Ele me supre de todas as coisas, tudo que eu tenho, Ele tem me guardado. Guarde isso na sua cabeça, irmão. Precisamos de mudança, amados. Precisamos de mudança dessa nação. Mas nossa bandeira não é uma bandeira de um partido político. A nossa bandeira é de Jesus. Precisamos de mudança na igreja. Lógico que nós não vamos nos envolver com a política, mas quando nós nos levantamos, nós atingimos a política, não tem jeito. Nós atingimos a economia, nós atingimos as famílias. Nosso alvo não é eles, nosso alvo é o sonho de Deus e o propósito de Deus. Precisamos ter uma mente iluminada, amados. Precisamos conhecer o propósito de Deus. Chega de sermos enganados. A ditadura já nos enganou. Hoje, nesse poder desse novo governo, está nos enganando também. Pessoas estão tomando a nossa nação. Sendo manipulados de todas as áreas. É um tempo de nós dizermos basta. E tem que começar pela igreja, tem que começar por nós. Dando basta para o evangelho da mentira. Deixando de patrocinar, dando palanques para homens que não conhecem o evangelho, está com o microfone na mão. Falam de Deus. Abrem a Bíblia, mas no final só mexem com a nossa ganância e com o nosso coração, dizendo que vai dar tudo certo, que isso vai dar tudo certo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, desde que você faça isso, aquilo. Amados, nós podemos fazer tudo certinho, e as circunstâncias ainda assim dão errada, porque o mundo não é justo. Há muita injustiça no mundo, viver é difícil. Não temos garantia de que nós vamos passar essa noite, no dia seguinte nós não teremos tribulação, nós não temos garantia disso. O Evangelho não pode te garantir que você não será assaltado, que você não vai perder o emprego, que você não vai ter doença, que a tua esposa não vai te deixar. Isso é mentira. Isso é a bolsa espiritual família que nós queremos receber e que nós desejamos e elegemos esses líderes espirituais para conduzir a nossa nação. E você diz, pastor, eu não tenho elegido sim. Nós temos elegido sim, amados. Nós temos estabelecido eles como os nossos líderes, porque se você veja como é que estão essas reuniões, amados, onde o homem é o centro, milhares, dezenas, centenas, estádios sendo fechados, lugares onde o evangelho verdadeiro, genuíno é pregado, é desprezado, é menosprezado, e nós só saímos daquele lugar falando muitas das vezes assim, não entendi nada. Bielzinho, vem aqui, filho. Cadê o Biel? Vem, Biel, no teclado. Aí, às vezes, nós terminamos uma palavra como essa, ou qualquer uma outra, e falamos assim, não entendi. Porque, amados, sabe por que nós não entendemos? Porque nós só queremos entender o que nós queremos entender. Nós só queremos saber o mais fácil. O que é complicado, deixa para lá. Bota debaixo do tapete. Não dá mais tempo, amados. Se Deus tem nos dado o que Ele tem nos dado nesse lugar, nós não podemos esconder nada debaixo do tapete. Você é uma flecha. Entenda que você é uma flecha, amados. Fique na mão de Deus. Deixa. Como é que eu posso ser uma flecha? Tenha o alvo do guerreiro. O seu alvo. Não deixem te manipular. Não deixe homens te manipular. Eles te rejeitarão. Eles não vão te procurar quando você precisar, mas nós temos experiência do que nós estamos falando, amados. Nós servimos por 20 anos, amados. Homens, pensando que estava servindo a Deus. Éramos chamados de filhos. Abraçávamos, davam um beijo. Hoje viramos bandidos, amados. Aí você vai me perguntar, o que você fez, pastor? Resolvi ser uma flecha na mão do guerreiro e não na mão de homens. Resolvi sair da mão dos homens. Amados, nós estamos nesse lugar aqui, amados, ouvindo isso. A gente pode falar assim, será que quem está na mão dos homens é quem está servindo o Senhor fulano de tal, da igreja tal? Será que quem está na mão dos homens são aqueles que estão servindo o Senhor Beltrano de tal, na igreja tal? Porque nós queremos sempre transferir e achar que é o câncer e que a lepra está no vizinho. Mas isso é tempo de nós olharmos para o nosso quintal, para o seu coração,
e perguntar para você mesmo, quando você sair por essas portas, ao tomar do pão e comer do vinho, ou seja, de ter ouvido o que você ouviu, porque não tem jeito, amados. A palavra foi ministrada, quer você queira ou não, e você vai ter que pensar nisso, se você está na mão de homens, ou se você está na mão do guerreiro chamado Jesus. Se você está na mão da nossa presidenta Dilma, ou você está na mão de homens que têm um conhecimento de causa e sabe o que está acontecendo no mundo e na nossa nação. Será que você sabe, amado? Será que você está entendendo alguma coisa que está acontecendo nesse mundo geopolítico? Nessas invasões, nessa guerra que está acontecendo nesse exato momento lá na Síria. Milhares de pessoas sendo refugiadas, mortas. Não tem para onde ir. Estão sendo expulsas das suas casas. E são rejeitadas das outras nações. O sul da Europa está falido. Portugal, Espanha. Países que foram grandes, eles estão sem empregos. E centenas de pessoas estão indo para lá, comer o pouco que eles têm. Há uma crise no mundo. Ah, pastor, mas isso não está me atingindo. Isso não me atinge. É o que nós fazemos agora com o Evangelho, quando saímos daqui. Ah, mas vocês não estão falando isso aí, mas não me atinge, pastor. O Evangelho te atinge, amados. Todas as coisas te atingem. Nós vivemos num mundo globalizado. Tudo nos atinge. Quer sejam naturais e espirituais. Mas para você, há uma viva esperança. Para mim e para você, há esperança. E tem que começar. Eu não quero ser manipulado. Homem nenhum quer ser manipulado. Eu não quero estar na mão dos homens. Os homens nos rejeitam, amados. Os homens nos usam e jogam fora quando nós já não servimos aos seus propósitos. Nos manipula. A mídia nos faz pensar. A mídia nos ridiculariza. Os evangélicos no país. Assistem uma novela, pastores, quando botam um microfone na mão de um ator que se diz pastor, é só para pedir dinheiro, 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 e todo mundo ri. E nós estamos rindo das piadas que quem controla essa nação, chamada TV Globo, está fazendo chacota com o evangelho, porque é isso que o diabo está transformando o evangelho, ao ponto de homens e mulheres terem até vergonha de falar que são evangélicos. Líderes religiosos têm até vergonha de falar que tem o título de pastor, diante da vergonha que o diabo fez o evangelho se tornar. Por quê? Porque virou um evangelho de miseráveis e pessoas com pires na mão. Fez de homens e mulheres nobres, como eu e você, de pessoas com pires na mão, pedindo esmola nas igrejas, tentando convencer a Deus de te dar uma esmola. Esse Deus que as pessoas estão orando e buscando não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Abraão. Eu não preciso estar diante dele com pires na mão. Eu preciso estar com os joelhos dobrados e pedindo a ele: Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero ir para um lugar onde me ensinem a te amar mais. Eu quero ir para um lugar, Senhor, que me ensine a te buscar mais, ainda que as circunstâncias não mudem, ainda que todos me deixem, ainda que pai, mãe me deixem, ainda que a doença apareça, como cantam, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Eu quero um lugar, Senhor, onde estão me ensinando a ser manipulado, sim, por um guerreiro chamado Jesus. E nós sabemos, você sabe quando você está sendo manipulado. Amado, sempre que passa uma mãozinha na sua cabeça e diz assim: olha, vai estar tudo certo, toma aí uma cesta básica espiritual, faz você sair daqui feliz, sorrindo. Você está sendo manipulado e conduzido. Vamos entrar na campanha, porque Deus ouviu o clamor do seu povo e vai abrir portas para todo mundo. Só não vai abrir para quem é ímpio, mas para nós que somos filhos de Deus, haverá portas abertas. Mentira! Profetas do diabo. Portas se fecham para todos, quer seja o crente ou não. Portas naturais estão se fechando. Portas espirituais sempre se abrem para aqueles que estão buscando o coração de Deus. A porta que Deus garante, ela tem nome, chama-se Jesus. E essa está aberta para você sempre. E ninguém pode fechar. Essa é a porta.
Que o Senhor te abençoe, amados. Que o Senhor nos abençoe. Entendendo, né? O que é a bênção? Jesus. Jesus, Jesus. Sou uma flecha. Fala para o irmão que está ao seu lado, você é uma flecha, amados. Você é uma flecha, amados. Só uma flecha. Foi criado com um propósito. Propósito de Deus, sonho de Deus, na mão de Deus. E aqui nesse lugar é o lugar onde você vai aprender isso. Porque essa flecha pensa. Essa flecha pensa. Ela tem um objetivo. Ela tem um alvo. Vamos ceiar, amados. Você está convidado a ceiar. Sabe por que você está convidado a ceiar? Porque você já ceiou. Você já comeu do pão. Porque o pão é a palavra de Deus. Nesse momento que você tomar do pão e pegar do vinho, pode acontecer um milagre. Sabe qual é o milagre? Essa verdade capturar o teu coração, dominar a sua vida. E nós precisamos ser governados, amados. Há um governo. Há um governo. Há uma direção. Há ordem. Há vida nesse lugar. E se eu estiver na mão de Deus, se eu tiver o governo de Deus, e eu só tenho o governo de Deus, se acontecer um milagre, não basta ouvir, é necessário que o que eu ouço se torne vida para mim. Não adianta eu ficar falando para você de carne se você não provar um churrasco. Não adianta falar para você de pizza sem você provar a pizza. Porque se eu não provo a pizza nem o churrasco, eu vou só ficar com a boca cheia de água, com vontade. Mas aquilo não se torna uma realidade para mim. Quando você come do pão e bebe do vinho, aquilo que você deseja no teu coração, se é buscar o Senhor, e a Bíblia diz, se você me buscar com o seu coração, com a motivação correta, você será achado, você vai me achar, quando você me procurar com todo o seu coração, ou seja, com a sua motivação corrigida. Essa é a noite, amados, é a noite de nós sermos um campeão diante de Deus, é a noite de nós sermos acrescentados, é uma noite de uma grande mudança. Assim como no ano de 2010, amados. Primavera Árabe começa com a morte de um homem na Tunísia, pegando fogo, amados. Um homem teve que ser sacrificado para o mundo ver. Olhe na internet, isso já faz 5 anos. E começou uma grande revolução, porque um homem resolveu morrer, por causa da opressão que eles viviam. Um homem tacou fogo no seu corpo para chamar a atenção, abriu mão da sua vida por causa da corrupção no seu país, na Tunísia. E começou algo que a mídia chama de primavera árabe. Amado, nós temos que começar a primavera de Cristo. O início de um grande movimento. Que homens que resolvam morrer para si mesmo, não tacando fogo no seu próprio corpo, mas resolvendo viver para Cristo. Resolvendo viver para aquele que ressuscitou, que é teu Senhor. Homens e mulheres que queiram casamento sim, mas com casamento para Deus. Ganhar dinheiro, se formar sem dinheiro, médicos, advogados, delegados, presidentes, quem sabe, governadores, mas para a glória de Deus. Para ir para o propósito certo, para enviar para aquilo que é correto. Podemos, amados, estar em todos os lugares. Mas às vezes, amados, nós não merecemos estar naquele lugar. Tem homens que estão na posição de maridos que não merecem ser esses maridos dessas mulheres, porque são uma vergonha, traem, machucam, ferem. Mulheres, homens, jovens, todas as posições são lícitas para nós, amados. O que está errado não são as posições, não são o título que está errado, título de marido, título de delegado, título não está errado. O que está errado é o homem que ocupa esse título, essa posição. Nós podemos começar uma grande revolução, amados, contra a mentira espiritual que está sendo propagada no mundo inteiro. Mas isso só vai acontecer se você resolver se levantar. Que hoje seja um marco na nossa vida, nessa ceia, para nós jogarmos as pequenas coisas de lado. O que é pequenas coisas? Todas as coisas que impedem que você olhe para Jesus, amados. Jogue de lado, seja pecado, principalmente pecado. Quem está adulterando não adultera mais, quem está fornicando não fornica mais, quem está mentindo não mente mais, quem está botando a mão onde não deve não coloca mais. Isso não é comum. Pecado nunca será comum, nunca será comum. A liberdade que nós temos da palavra de Deus não é para pecar, mas é para conhecer Jesus. Arrependa-se dos pecados hoje, arrependa do que está fazendo de errado. Deixe para lá essas coisas, deixe coisas grandes e coisas pequenas. Quais são as pequenas? As pinimbas, as invejas, os enganos, bobagem.
bobagem que não leva para nada. Levante-se. Levante como uma flecha na mão de um guerreiro chamado Jesus. Uma flecha que tem vontade. A Bíblia diz em 1 Pedro que nós somos pedras, agora comparando com pedras, mas eu vou parafrasear, nós somos flechas vivas. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Pedras que têm vontade. Que Deus, mesmo sendo soberano, Ele não vai usurpar a sua vontade e o teu desejo. O seu desejo é com você, é você que vai decidir. Que o Senhor hoje nos conquiste mais do que já tem conquistado. Amém, irmãos? Eu quero convidar você para ceiar. Queria convidar o Ministério de Música. Hoje pela manhã nós ministramos um cântico tão lindo, né? E foi ministrado agora de novo. Eu gostaria que ministrasse esse cântico. Eu gostaria de convidar os obreiros, os casais de obreiros que foram separados nessa noite para distribuir os elementos. São 9h05. Nós vamos estar distribuindo os elementos. Vamos estar orando. Você vai estar ceando, compartilhando a ceia com seu irmão. Estaremos indo para a nossa casa oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Sermos uma bênção na mão do Senhor. Queridos, seja perdoado nessa noite, amém? Renove suas forças. Levante a sua cabeça. Não deixe o teu semblante caído. Saia desse lugar diferente da maneira que você entrou. Que a consagração da bebezinha Laura, que o casamento, o testemunho de um casamento que se inicia, Bruno e Rai, o testemunho de um casamento que se passaram 25 anos e permanece firme, do pastor Evandro e Delza, que essa palavra ela tenha feito um efeito na sua vida hoje, não tenha sido mais uma noite, que ele seja o primeiro, que ele seja o teu universo, que ele seja os teus pensamentos, que ele seja o teu alvo, que ele seja o teu tudo. Vamos ministrar?